Oi, Fê, que delícia ter você aqui com a gente para o nosso papo de perfumaria. Iniciando aqui nosso podcast com muita novidade, com muita informação, tendências, histórias. Então, queria apresentar o Orfeu. Nem sei se precisa apresentar o Orfeu, mas o Orfeu é autor, é músico, perfumista, psicanalista. Eu sou multidisciplinar. Não sei se é defeito ou é virtude. Não, acho que é virtude. Sempre é virtude. Sempre a gente vai para a virtude. Uhum. Mas conta um pouquinho aí do teu currículo. No meu currículo. Um pouquinho, senão a gente vai ficar só nele. Não, mas eu primeiramente queria agradecer, né, essa oportunidade. Eu sei o quão importante é a gente poder trabalhar como a Perfumares está trabalhando. Eu tenho por princípio a ideia de que todo conhecimento deve ser transmitido. E a Perfumares transmite conhecimentos da perfumaria. E eu gosto de transmitir conhecimentos da perfumaria. Então estamos juntos nessa jornada. Estamos juntos. Já achei ótimo, porque ele já falou do nosso patrocinador aqui, Perfumares. Eu achei ótimo, mas já podia. Já que a gente não ensaiou, a gente não... Já podia. Legal. E, bom, mas Começa contando para mim dos livros. Tá. E assim, você veio da área executiva para perfumista, né? Uhum. Me conta um pouco como que foi essa né? transição e onde que aparecem os livros, né? Porque o Orfeu é autor de 3 livros. Uhum. E é uma mistura boa dessa parte comportamental junto com a parte da perfumaria, né? Uhum. Que assim, hoje a gente encontra muito ou falando só sobre perfumaria, ou só sobre autoconhecimento, ou só sobre comportamento. Uhum. E os seus livros, eles juntam muito esses assuntos. Então, Verdade. Conta para mim um pouquinho de como que é essa sua trajetória executiva para perfumista e onde aparecem esses seus livros. Olha, na verdade, bom, eu relutei um bom tempo para saber o que eu era, se eu era generalista ou especialista. E eu assim, por sentimento, sempre tinha um comportamento generalista. Eu gostava de entender a interface entre as coisas, entre os campos da ciência. Tem até mais uma coisinha que eu não costumo divulgar muito, porque faz tempo que eu não estou mais lá, mas eu sou engenheiro metalúrgico. Nossa! Então, eu lidei com a fabricação de metais, na indústria automotiva também. Falam que a gente vive em vários planos. Eu acho que é isso mesmo, porque não dá para ser tudo numa vida só. Fazer exatamente. Mas eu queria... Eu separei nos livros justamente... fica mais clara essa trajetória, né? Tudo começou no perfume, lá para trás, né? Com quem? Com a minha querida avó, né? Ou seja, a minha avó era uma pessoa que cozinhava muito bem e eu, durante um tempo da minha vida, morei com ela numa idade em que o meu nariz ficava na altura da mesa da cozinha, né? E ela me dizia, olha, cheire o alimento. Ela que me estimulava a sentir os cheiros. Então, isso foi introjetado em mim como uma propriedade, sabe? É uma coisa que me faz bem pensar isso. Delícia. Né? E isso é uma das coisas que a gente fala muito, para onde a gente consegue assim entrar nesse assunto, é do quanto que as crianças de hoje precisam criar sua biblioteca olfativa, né? Porque é criar o seu diário mesmo olfativo para justamente depois, quando a gente envelhece, quando a gente já fica adulto, quando a gente tem outras coisas assim. Hoje, por exemplo, para mim, como tenho referências nessa minha biblioteca olfativa, mas como eu podia ter muito mais se realmente tivesse... Se me permite, nós estamos vivendo mais, né? Então, atenção. O olfato é um grande aliado no tratamento e na prevenção do Alzheimer, né? Sim, então, tem os testes que são feitos entre 50 e 60 anos, né, que a gente já consegue detectar
Através do e treinar e ainda fazer um tratamento terapêutico através disso. Através disso, não faço, mas me conta lá da mesa. Então, e aí a minha avó sempre me estimulava a cheirar as coisas, né? Aí eu tive diversas aventuras com essa história de cheiro, porque daí quando eu cheguei na escola, meus amiguinhos descobriram que eu tinha um nariz afiado. Eu nem acho que eu tenho um nariz mais sensível do que os outros, mas sim um treino para descrever e identificar os cheiros. Essa era a diferença, né? Então, e tudo começou com o cheiro de comida mesmo, né? Ou seja, o pãozinho, o cafezinho, o bolo de fubá, com aqueles temperos todos. Cheirar e prestar atenção, e dar valor no que você está cheirando. Né? Prestar atenção naquilo que você está cheirando. Exatamente. Né? E aí eu adorava química e fui direto para a química, fui para a área da perfumaria em primeiro lugar. Ou seja, eu queria saber tudo de perfume. Tá? Mas, sabe como é que é a vida, né? O que você quer e para onde te leva. Exatamente. Então, num dado momento, eu tive aí uma oportunidade e saí fora desse caminho, até porque eu estava muito encantado, fascinado com a metalurgia, que, aliás, eu recomendo, é uma área fantástica, sabe? Uma área muito legal mesmo. E daí eu fui para a indústria metalúrgica de um modo geral, e, aliás, eu fui indicado por gente da área de perfumaria, né? Olha só. Lá no tempo da Dragoco, lá atrás, na década de 70. E nessa área é que eu fui desenvolvendo uma outra habilidade que eu não sabia que eu tinha. As pessoas me pediam para sustentar argumentos técnicos nas atividades comerciais e de marketing. Tá? Entendi. E como um dia na minha vida eu fui vendedor e vendi xícaras, né? Xícaras de café, então, por conta disso, eu conto uma história aqui nesse livro, né? Faltou xícara em Bagdá, onde eu falo de competências essenciais para negociar e vender bem. Então, nessa obra, eu trabalho o conceito da gente... Das relações. Você acha que quando você escreveu esse livro para hoje em dia, você acha que essas técnicas, esse jeito para vender, você acha que mudou muito? Você acha que mudou? Porque, assim, pergunta maravilhosamente difícil. Né? Porque eu tenho uma percepção, mas eu queria ouvir tua opinião. Eu posso te dizer o seguinte, muitos princípios não mudaram, mas a atividade em si mudou muito. Né? O jeito de se fazer, sim, mas mas o princípio... porque pessoas continuam sendo pessoas. Né? Exatamente. E principalmente quando a gente está falando de área sensorial. Sim. Como é o perfume e como é a comida. Né? Então eu diria assim, tem alguns princípios que continuam. Mas, por exemplo, quando eu escrevi esse livro, a gente não fazia vendas pela internet. Sim. Ainda. Né? É um livro de... até eu preciso olhar aqui que eu não me lembro de quando precisa ver na ficha catalográfica. Mas, de qualquer maneira, tinha essa questão de entender quem era o consumidor, para quem que é o consumidor, e que hoje, sendo mesmo online ou não, assim, você tem que entender, né, para quem... A gente já tinha que fazer os testes, conhecer bastante o comportamento, o perfil do consumidor. Né? Sendo online ou não, a gente tem que entender realmente quem está do outro lado, né? Seja do outro lado da mesa, do outro lado do visor, mas quem é o meu interlocutor, né? Assim, quem está do outro lado. Exato. Olha, eu estou procurando aqui, me desculpa, tá? Eu vou ficar devendo a informação. Estou procurando a ficha catalográfica. Quando? 2006. 2006, a gente está falando de 20 anos aí. Estamos falando de 20 anos, ou seja... Não sei se já tinha o comércio eletrônico. Acho que já tinha, mas... Estava incipiente, né? 20, Bom, aí depois, né, eu estava nessa atividade toda e aí começo a me preocupar com a questão do comportamento do consumidor e
E aí, se você observar este livro, ele trabalha a competência comercial e de marketing pensando no perfil de comportamento do consumidor baseado naqueles testes de perfil de personalidade, tá? Então, eu gosto muito. Você Avança gosta. a gente assim. Eu também gosto demais disso. E é muito legal porque você conhece com quem você está se relacionando, né? Isso era para mim fascinante. Uma vez eu tive uma discussão porque assim tem algumas pessoas que não gostam desses assessment, desses testes, porque falam que a gente coloca tudo em caixinhas. Uhum. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que é um início de você conhecer a pessoa. Você não está falando que a pessoa é exatamente aquilo ali, mas daquilo você consegue já ter esse approach, essa aproximação muito mais fácil, né? É verdade, é verdade. Não, eu concordo com você. Até esse assunto me levou para a psicanálise, né? E eu acabei me apaixonando pela psicanálise e aí estudei, aí fiz pós-graduação, aí virei professor de psicanálise. Hoje eu sou professor e supervisor na área de psicanálise. E os psicanalistas não gostam desses testes. Né? Acho que era psicanalista que eu estava tendo a discussão. Era isso. Não gosto pelo seguinte, porque cada indivíduo na psicanálise ele é singular. Sim. Né? Então eu até respeito e compreendo essa formação, mas eu entendo que às vezes as pessoas hoje, na própria psicanálise, têm até dificuldade para explicarem o que são. Né? Quando você pergunta para a pessoa, como é que você é? A pessoa fala, bem, me dá um tempo aí, deixa eu pensar. Deixa eu pensar como eu sou. Então, um pouco desses testes ajuda a gente a entender quais são os atributos e as qualidades que formam a descrição da sua personalidade. Sim. Né? Então, sei lá, eu sou introvertido, sou extrovertido, né? Eu sou emocional, sou racional. E entender muito de como que a outra pessoa recebe o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está vendendo. Sim. Porque às vezes uma pessoa recebe a forma de você falar muito assim, de que não está levando a sério alguma coisa. Por quê? Porque aquela pessoa precisa de uma planilha, uma pessoa muito mais exata, né? Uhum. E daí a outra pessoa que você está querendo mostrar pelos cálculos, mas ela é muito mais pessoa. Daí ela não quer nem saber daquilo. É verdade. Eu, nesse livro aqui, do Fautoshitri Magdar, é exatamente esse o trabalho que eu faço. O vendedor olhar o comprador, isso serve muito para perfume. O vendedor olhar para o comprador e dizer assim, eu acho que ele é mais minucioso, acho que ele é mais comunicativo, acho que ele é mais diretivo, e aí entender, né, como ele deve lidar com essa pessoa para criar uma harmonia. Né? Não é só vender pensando do ponto de vista material, mas é criar uma harmonia para vender, veja o sobrenome do livro, competências essenciais para negociar e vender bem. Ou seja, que todo mundo fique feliz. Sim. Tá certo? Quem vendeu, quem comprou. Exato. Aí, na psicanálise, eu simplesmente apaixonado, porque eu acho que, inclusive, a psicanálise está ganhando cada vez mais espaço. Né? Eu trabalho com algumas pesquisas, principalmente na área da sexualidade humana, que foi como Freud começou. Sim. Tá? E aqui na nossa Sociedade Psicanalítica do Brasil, nós escrevemos um livro com os professores chamado Psicanálise e Questões Contemporâneas. Editado, nós produzimos isso aqui durante a pandemia. Né? E eu trabalho aqui nessa questão da sexualidade humana. E, veja, neste momento eu começo na área de perfumaria a receber questões assim, escuta, perfume tem feromônio, perfume pode tem a ver com comportamento, com sensualidade e tal. Então é mais uma vertente e que eu acho que não está separada das outras coisas. Sim. Né? E finalmente, falando sobre a perfume, né? Perfume e personalidade, que é, vamos dizer assim, o nosso vínculo hoje de colegas, né, da perfumaria, eu
eu fiz uma grande pesquisa na Universidade Federal de São Paulo, justamente para entender as respostas psicofisiológicas das pessoas aos estímulos olfativos. Então, é assim, por que eu sinto um cheiro e tenho uma determinada reação emocional? E eu queria descobrir da maneira mais espontânea possível. Sim. Então eu fui trabalhar com o sistema límbico, fui trabalhar com neurociências, tentando identificar as respostas através do sistema nervoso autônomo, que é aquele que trabalha independente do que você quer. Né? Aí você usou equipamentos. Usei equipamentos. Basicamente, eletrocardiograma. Tá. Né? Eu fiz o trabalho todo voltado para as modificações a variabilidade da frequência cardíaca. Né? Então, eu construí isso, mas a gente não pode desprezar o cultural e o sensorial cultural. Com certeza, porque assim, cada um tem uma história. Tem uma história e o cheiro da erva cidreira, para mim, representa uma coisa, na Amazônia é outra, e assim... A erva doce, para mim, é o bolo de fubá da minha avó. Né, que eu falei no começo. Agora, então, o que eu fiz? Eu fiz 2 estudos. Um sensorial hedônico, né, assim, do prazer que o cheiro traz para a gente, e o outro das respostas independentes do sistema nervoso autônomo. E comparei esses 2 estudos. De acordo com cada comportamento. Daí depois você fez o comportamento de cada um. Ou seja, eu apliquei diversos testes, aliás, me permito, recomendo, Perfume e Personalidade, tá? Que ele traz esses 2 estudos. E posso falar de perfume um pouquinho? Lógico, com certeza. Quando eu trabalhei com a parte de acesso, né? Porque eu vim da área de recursos humanos, de consultoria, e a gente fazia muitas essas aplicações, treinamento e tudo. E eu pensava assim, nossa, mas perfume eu acredito que esse público é mais para esse perfume, que a gente trabalhava muito com disque, né? Então, o dominante assim, o influente deve ser um pouco mais. Daí um dia, eu acho que conversando com você, que você me falou do livro, eu falei, não acredito. Então já juntou as 2 coisas. Falei, então tem já esse estudo, né? Eu acho que é fantástico. E aí, de perfume. Falando um pouco de perfume com ele, quando eu terminei essa pesquisa, eu percebi que eu tinha um tesouro nas mãos, a pesquisa em si, não o meu livro, que é um tesouro. Imagina. Que eu tinha nas mãos um tesouro para os perfumistas utilizarem como ferramenta de criação. Sim. Tá? E eu falei, mas eu preciso comprovar que isso funciona. Então eu trabalhei com inteligência artificial e os resultados da pesquisa e criei o perfume chamado Pesquisa, em francês, que é o Recherche. E esse perfume, então, ele chama Recherche par Orfeu Cairoli, né, que é um perfume resultante, quer sentir? Eu quero sentir. E vem cá, deixa eu te perguntar, e o nosso pessoal de apoio aqui não vai sentir também? E aí, galera, vamos sentir? Tem uma galerinha. Né? Uma galera nos ajudando. Aliás, os próximos episódios vocês vão ser convidados a participarem aqui com a gente, com plateia. Vocês ficam aí do outro lado. Gente, vou oferecer aqui para a nossa galera sentir. Olha, podem pegar aqui. É bom, assim vocês ficam sabendo que nós temos uma equipe. Então, esse foi o primeiro perfume feito através da inteligência artificial. Bom, veja, eu posso garantir que foi o meu primeiro perfume. O seu primeiro perfume. E detalhe é o seguinte, quer dizer, aqui não entrou uma interpretação apenas sensorial, mas entrou uma informação a respeito da reação automática das pessoas. Né? Ou seja, o perfume, vocês vão notar, né? O pessoal vai notar, que ele tem cheiro de morango, ele tem cheiro de baunilha, ele parece um milkshake. Né? Porque na hora que eu fui apresentando os ingredientes da perfumaria para as pessoas
sentirem a grande reação era esse sentimento de alegria, de bem-estar, de uma festa quase infantil. E eles foram me dando isso, né? E isso foi feito na época da pandemia? Não. Isso foi antes, a pesquisa, né? Foi antes, até porque senão eu não conseguiria reunir, né? Porque não dava para fazer mas nada. o processo foi primoroso. Eu pergunto porque eu sinto assim, um perfume muito aconchegante, um perfume muito acolhedor, um perfume que tem essa infantilidade, assim, tem essa doçura, esse bem-estar quase infantil. Então, por isso que eu acho que as pessoas... fundamentalmente morango, coco, baunilha, sabe? São coisas assim que você vai encontrar aí, e um pouco de bergamota que dá alegria, né, nas notas de saída. Mas o legal dessa história, assim, o protocolo foi severíssimo, né, porque foi feito na universidade, então você tem que fazer pesquisas com humanos, tem que respeitar uma série de questões éticas, né? O comitê de ética é severíssimo. Então a gente utilizou salas inertes, sem cheiro nenhum, com controle de temperatura, controle sonoro, para não interferir, todo cuidado para que a gente pudesse medir essas respostas psicofisiológicas. Ou seja, ele tem um embasamento científico, né? Esse perfume ele foi para o mercado, ele está no mercado, essas pessoas... Não, ele foi uma edição especial, que foi naquela época, uma parte foi utilizada como referência para a banca, para estudantes, para pesquisadores que acompanharam, e outra parte como brinde. Então não foi vendida, é uma edição histórica, exclusiva. Eu vou dar esse aqui para você. Nossa, eu estava aqui falando, você já estava segurando a pitinha que já ia guardar. Obrigada, que maravilha. Olha, quem vier aqui na escola vai poder sentir. Isso, maravilha. Aqui o nosso perfume. Agora, apenas para situar, né, quem está nos ouvindo no tempo, na escala de tempo, a perfumaria entrou na minha vida, então, tecnicamente, lá para 1973, na década de 70, e está até hoje. Ela veio te acompanhando onde você estava? Veio me acompanhando de alguma maneira. De alguma forma, ela veio me acompanhando. Então, é uma atividade que eu exerço há 50 anos. Todos esses anos. Todos esses anos. Você sabe que eu comecei com... O primeiro curso que eu fiz, assim, com essa questão de perfume e tudo, foi o de aromaterapia. Que eu fiz com a Sâmia há 20 anos atrás. Mas isso eu trabalhava com eventos, trabalhava com outras coisas, mas sempre queria usar aromaterapia, assim, perfumaria nos eventos. Então, numa época que ainda não tinha, mas a gente fazia a identidade do nosso empresa, então todo evento tinha o perfume. Porque também foi me acompanhando. E até acho que chega uma hora que a gente fala assim, não, chega, deixa eu ir trabalhar com o que eu gosto mesmo. Com o que eu gosto mesmo, que é o perfume. Foi o que me aconteceu. Eu te diria, eu acho importante te dizer isso, Mirelle, que eu só não abandono outras áreas, que é, por exemplo, a área acadêmica e a área de psicanálise, porque eu acho que essas áreas, e a área de marketing também, porque eu acho que elas fazem uma retroalimentação da minha criatividade perfumística. Imagina que sim. E o quanto você pode... assim, é um vai e vem, né? Porque o que você também leva para as pessoas, com todo esse entendimento da perfumaria, mas você leva para os seus pacientes de psicanálise, para os seus clientes de marketing, é uma outra visão, uma visão muito emocional, assim, também, né? Muito sensível, né? Eu costumo dizer, né, principalmente nas aulas de psicanálise, que é o seguinte, gente, a nossa interface com o mundo, nas nossas relações com a natureza e com as outras pessoas, ela se dá através dos sentidos. E o sentido mais emocional que a gente tem é o olfato, porque ele é conectado com o sistema límbico. Então, não dá para separar o olfato dos nossos sentimentos, né, das nossas relações.
sabe, desde até da admiração por uma flor, do amor por um pet que você tem, aí e de como se comportar na hora que você sobe no metrô. Né? Exatamente, porque assim, são as interfaces dos cheiros, né? E que a gente precisa aproveitar isso da melhor forma possível, tanto para fuga quanto para aproximação, né? Porque tem até estudos que falam que os casais eles se conectam primeiro pelo cheiro mesmo, né? Não tem como. Que é da nossa natureza primitiva. Não é o perfume, não, é o cheiro da pessoa mesmo, né? Eu não sei se as pessoas vão gostar de ouvir isso, mas é do CC. Que é o cheiro de corpo. Então, gente, CC não é um cheiro necessariamente ruim. É um cheiro de corpo. Né? E é muito importante. O cheiro de quem você ama. É muito bom, né? É verdade. A gente tem um grupo de formação de terapia olfativa e a gente faz algumas técnicas, então tem uma dinâmica que a gente fez na aula passada, que era com as camisetas das pessoas. Então a gente levou uma camiseta e a gente cheirava aquela camiseta e tentava identificar assim, que idade que tinha, se essa pessoa fazia esporte. E é incrível como a gente... Camiseta usada. Então, assim, a pessoa ficava 2 dias usando a camiseta e daí ele levou num saquinho pra gente. Daí a gente cheirava e a gente tinha que identificar que idade que tem essa pessoa, ela faz esporte, não faz esporte, o que ela gosta disso, não gosta daquilo. E é muito interessante porque a hora que você presta atenção nesse sentido que você tem, o quanto que você consegue identificar e conhecer aquela pessoa. Sim, verdade. Mas o mais legal era assim, que daí quando as camisetas voltavam para os donos, assim, então tinha a mãe que levou a camiseta do filho, a outra que levou do marido, pegava a camiseta e fazia assim, sabe? Aquela coisa do amor. Sim, estava sentindo mais ainda, né? Eu até nesse dia cheguei em casa e falei para minha filha, assim... Pega a sua camiseta quando a Nina estiver dormindo, coloca do lado dela, acho que ela vai dormir um pouquinho mesmo. Então, é mais fácil ela pegar a roupinha da neném e ficar com ela dormir melhor, né? É verdade. Então, o quanto que a nossa conexão do cheiro é importante. E a outra coisa é que não é só os cheiros naturais, assim, porque tem muita gente que fala que tem que ser o cheiro natural, tem que ser a aromaterapia para realmente me fazer bem, me trazer mais alegria, me trazer mais foco. E não é isso, né? Porque a parte do olfato, no primeiro momento, não identifica se é sintético ou se é natural. É diferente da aromaterapia, da questão de quando você faz uma inalação, né? Mas a olfação é realmente aquilo que vai te trazer o bem-estar. É verdade. A gente tem que prestar mais atenção no que cheira, né? Exatamente. Então, que fica o convite para as pessoas prestarem mais atenção no cheiro. Mas você sabe que você tocou numa questão importante aí, de sintético e natural. E eu costumo defender a seguinte análise. Em últimas análises, o sintético é natural. Não há nada que não saia da natureza. Claro que ele é uma transformação que o torna sintético. Sim. Mas ele teve uma origem. E alguns sintéticos eles estão tão assimilados pela sociedade, na nossa cultura, que as pessoas gostam mais do sintético do que do natural. Né? E eu já passei por uma experiência dessa. Posso contar essa historinha? Por favor. Né? A gente está aqui para contar a história. Eu tive que compor um perfume para uma igreja religiosa, não é da área católica, mas eu vou evitar dizer o nome, né? E a pessoa disse assim, olha, tem que ser o perfume natural, porque ele vai homenagear uma entidade, então tem que ser natural. E eu acho que fiz umas 20 submissões e ninguém gostava do cheiro, porque era só com coisas naturais. Aí um dia eu perguntei, olha, mas posso fazer alguma coisa da minha cabeça? Né? E aí eu fiz alguns temperos com materiais sintéticos de alta qualidade. As pessoas amaram. Aí eu tive que dizer, olha, mas tem coisa sintética aqui. Né? Como é que nós vamos fazer?
Aí eles disseram assim, não, nós vamos falar com o Buda, ver se ele aprova, né? E aí aprovaram. A espiritualidade aprovou. Bom, se a espiritualidade aprovou, pronto. Pronto, né? E porque era o efeito que eles queriam, né? Então, se é um efeito, é tudo muito assim. Uhum. O porquê que você quer esse perfume? Você quer natural, estético, mas por quê? Qual é o seu objetivo? Então, de acordo com o objetivo, então, se era a questão do sentido, bem-estar, por que não? Não, e da conexão com o divino. Então, que a gente não pode esquecer que essa é a origem da aromatização, né, da perfumaria. Ou seja, é eu sentir aquele cheiro para entrar num estado de alma que eu me conecte com o divino. Né? Os cheiros, os perfumes, quando conecta realmente com que a gente, com esse nosso bem-estar, com o cheiro que a gente gosta, ele muda realmente a nossa frequência cardíaca, né? Sim. É muito comprovado isso. Na verdade, ele mexe com a variabilidade da frequência. Traz para o equilíbrio, né? Não só a frequência em si, o batimentos por minuto, mas o quanto dura cada batimento. Né? Que eu posso ir, por exemplo, de meio segundo a 1,5 segundos de intervalo, e isso varia o tempo todo. Tá? Quanto mais o batimento varia, mais ele indica que você está relaxado. Quanto mais o batimento fica igualzinho, mais tenso você está. E foi isso que eu fiz. Né? Foi medir, olha, eu vou colocar aqui bergamota. Vai variar muito ou não? E fui fazendo essa jogada. Menina, eu estou com vontade de falar uma coisa aqui. Você fala tudo que você tiver vontade. Porque a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando... E eu tenho este perfume aqui, olha, que ele é feito baseado no pinheirinho da árvore de Natal. Olha! Né? Ele é um perfume, ele chama-se Vertúmino, e ele faz parte de um projeto muito interessante, que são esses 5 frascos aqui, que é uma coleção assim, tem 2 perfumes masculinos, 2 femininos e 1 compartilhável. Só que foi a primeira coleção que foi feita no Brasil para estimular o layering, que hoje está na moda, que é a aplicação de perfumes em camadas. E eu até quis trazer, porque eu falei assim, olha, a gente está falando tanto de layering hoje em dia. O que é o layering? E em 2012 eu lancei essa coleção, ou seja, 13 anos atrás. 13 anos atrás. Você sabe que o meu... Vou te mostrar o pinheirinho de Natal. O meu primeiro... Acho que a equipe vai querer também. Vai querer. O meu primeiro projeto, quando eu comecei com essa transição para a perfumaria, foi justamente um kit que era para o Shakti, que era energia feminina, energia masculina e o equilíbrio. Não é pena que eu não estou com ele aqui, mas foi bem nessa linha. E a gente pode falar que é o cheiro da árvore de Natal. Aromático, bem, nossa, delicioso. Fresco. Orfeu, a gente pode falar que o layering a gente pode fazer layering também com creme, hidratante e perfume, ou layering é perfume? Tem que tomar cuidado para não ter algum tipo de alergia, algum tipo de reação com certos exageros e tudo mais. E também a pessoa tem que ter a seguinte expectativa: se eu mudo a condição original, eu posso mudar o resultado também. Né? Então, as pessoas falam assim, vou passar o hidratante depois o perfume, porque daí o perfume retém mais, Só que o hidratante pode mudar o perfume. Ele tem uma outra base, ele tem uma outra constituição. É como se você tivesse... É diferente quando você usa perfume com perfume, que você sabe, eu estou misturando esse cheiro, fazendo layering desse cheiro com esse cheiro. E estamos fazendo layering de cheiros. Agora, quando você vai fazer, então, por exemplo, com um hidratante, com um creme, é meio às cegas, assim, não sei o que vai acontecer, né? Exato, até porque você tem outras substâncias no creme. Qual é a minha sugestão? Minha sugestão: hidrate a pele. Mantenha a pele hidratada. E quando você usar o perfume, você vai ter um melhor resultado. Né? Mas eu em princípio,
Poderia até dizer, olha, vai ter combinações que dão certo, mas nem todas. Né? Então é melhor não aconselhar desse jeito. Né? E como que a gente faria um layering aqui do... Posso, então... Pode. Olha, então eu tenho, por exemplo, um floral, não sei se está dando para ver aí, um floral e um frutal, 2 femininos. Eu tenho um verde e um amadeirado, 2 masculinos. E este que é um perfume básico compartilhável. Então você pode usar o compartilhável com o floral, né? Por exemplo. Quer fazer um compartilhável com... Aliás, esse floral é jasmim e tuberosa. Então vai dar... Deixa eu fazer aqui. Vou aplicar sobre a sua aplicação. Bem pouquinho. Vamos ver como é que fica. Se usar só o floral... Nossa, que delícia. Assim, como... deixa eu sentir só o floral. Só o floral. Só o floral ele vai ficar bem floral. Flores brancas, porém opulentas. Agora, se colocar o floral com este que é mais refrescante, ele vai ganhar um outro tom mais esverdeado e amadeirado. Incrível como ele ficou assim, foi bem pro verde, assim, ficou mais fresco, mais... Exatamente. Olha. Assim, aqui a gente tem um perfume, aqui a gente está com 2 perfumes, e esse daqui está muito mais fresco do que esse. Exatamente. Então, a ideia era assim, olha, você vai sair só de manhã, você pode usar este, que é o compartilhado. Ah, mas eu vou ficar até de noite. Tá bom, então põe um pouco desse, um pouco desse, que você vai ter uma outra performance, né, dos perfumes. Né? E mais recentemente, posso já entrar nesse assunto aqui, mais recentemente eu trabalhei, isso é bem recente mesmo, eu trabalhei com uma empresa aqui em São Paulo, que ela trabalha com marketing de nível, e a gente começou a criar os estojos que oferecem a possibilidade de layering. Fazer o layering. Olha que legal. Tá? Eu gosto muito disso, porque assim, você não tem só 3 perfumes, né? Você tem combinação de dos 3. E alterando quantidades também. Sim. Esta é uma coleção bastante floral, né, que chama Bloom. E nós temos aqui uma outra inspirada no rosa, Pink Spirit. Essa é bem recente, tá? Que fala de uma lady alegre, um sonho doce e uma rainha charmosa. Que delícia. Não? Deixa eu ver o que eu vou querer sentir aqui. Acho que é a Funny Lady. A Funny Lady, E aqui para os meninos, né, não esquecendo, foi criado um estojo inspirado em bebidas. Né? Quem não tem preconceito alcoólico, que legal, então tem o whisky, gin, né? Que se chama-se Premium Fragrance, que é uma coleção. Esta coleção... Você participou da criação. Que criou. Que demais. São os últimos trabalhos mais recentes. Não, últimos não, pelo amor de Deus, eu quero falar mais. Por favor. São os mais recentes. E aí, qualquer um desses dá para você fazer o uso individual de um deles, ou olha, esse é o mais vamos dizer assim, exato. Não, e que a turma gosta mais. Né? Legal. Então, você pode usar individualmente ou utilizar como componentes de layering. Olha, isso aqui os meninos vão gostar, né? Querem passar um pouquinho? Os meninos. Tem uma menina ali também. Passa um pouquinho ali. Pode passar na pele. Que lindo que está esse trabalho. Coloquei a nossa equipe aqui em xeque. Todo mundo cheira daqui. Não, e eles têm que fazer tudo, gravação e tudo mais, e ainda participar. E ainda fazer avaliações. Né? Usar o perfume ou vestir o perfume, não é? Isso. A gente tem isso de... nossa cultura ainda fala muito do usar perfume, passar perfume, né? Uhum. E eu gosto muito do vestir o perfume, porque ele te traz mesmo assim. Agora, já parou para pensar? Isso que você está dizendo, nossa, estou sentindo aqui, ó.
Estão usando mesmo. Vamos gostar. Gostar. Estou sentindo aqui. Você traz uma questão fundamental que é uma dificuldade e ao mesmo tempo uma janela, uma grande abertura, que são as dificuldades de descritores da perfumaria. Né? Sim. Então a gente empresta de outras áreas. O perfume é doce, mas doce é do paladar. Né? Esse perfume é verde. É doce para você, né? É doce para mim. Né? Esse perfume é verde, mas verde é da visão. Né? Então, como é que faz isso? Então eu queria chamar a atenção dessa história de vestir o perfume, de que os sentidos não atuam sozinhos, de maneira independente. Nós temos a multissensorialidade, que também a gente pode chamar de intersensorialidade, que é quando as coisas se combinam. Então, não só do ponto de vista da embalagem, mas do ponto de vista também de você ter um perfume que te lembra kiwi e ele te evocar uma cor marrom e verde, né? Sim. E a gente tem uma interdependência muito grande entre os sentidos. Então eu acho legal dizer, olha, eu vou vestir um perfume porque ele vai Ele te traz muito mais pro sensorial mesmo. Pro sensorial. Né? Na outra ponta da linha, eu tenho que o perfume então seria uma roupa da alma, porque ele é invisível. Ai, adorei isso. Né? Ele veste a gente por dentro. Então ele é invisível, mas ele é marcante. A gente não vê, mas ele está presente. Então, como você disse, ele está vestindo o quê? A alma. Gostei muito. Isso é muito lindo, porque assim, é justamente desde a nossa escolha, né? Por que a gente escolhe aquele perfume? E eu percebo assim que tem muito, que está tendo uma mudança, até assim, é perceptível das pessoas que só usavam um perfume e que estão se dando a liberdade de começar a experimentar outras coisas, outros perfumes. Porque eu escutava muito mais as pessoas falando, eu não gosto, porque eu só gosto desse perfume, já uso há tantos anos, e tá tudo certo. Claro. Mas se você dá uma relaxada, se você se abre para essas novas experiências olfativas, perfumes, você pode encontrar tanta coisa que você consegue se identificar, né? Sim. E eu percebo que hoje em dia as pessoas estão mais abertas a isso. Olha, você acabou de completar a nossa analogia. É como a roupa. Eu não durmo de terno e gravata, nem trabalho de pijama. Sim. Tá certo? Então, eu tenho que colocar uma roupa para trabalhar e uso um pijama para dormir. Por que tem que ser o mesmo perfume? Exato. Né? Ou seja, eu posso usar Eu vou para a praia e eu vou para uma boate, para um jantar noturno. A praia às 10 horas da manhã, a boate às 10 da noite. Exato. São coisas diferentes. Roupas diferentes, perfumes diferentes. Até comida, né? Sim. Comida diferente, roupa diferente, tudo diferente. Perfume diferente. Se abrir para... Nossa, e a quantidade. Liberdade. A quantidade de opções que a gente tem até dentro, e eu acho fantástico, porque esse livro, ele traz um mapa muito mais, até mais fácil, assim, de você entender, se eu gosto desse tipo de perfume, então eu vou numa loja de perfumes já pedir nesse tipo, que eu tenho muito mais chance de gostar. Eu percebi que, pela minha personalidade, eu gosto mais dos cítricos. Então eu já vou na loja de perfumes, já pedir para escolher os cítricos, né? Eu tenho feito assim, tenho acompanhado algumas pessoas como consultor para as pessoas comprarem perfume, para não se arrependerem depois. Né? Acho ótimo. Então, eu inclusive estou preparando cursos nessa linha, tal, que um dia vocês vão saber. Então, no sentido das pessoas terem, assim como escolhe uma roupa, né? Olha, eu vou comprar para usar assim, eu gosto assim, eu quero reforçar o meu estilo ou eu quero me permitir experimentar outros comportamentos. Sim. Né? Eu posso ser uma pessoa introvertida, mas querer mas ir numa no festa trabalho, ou no meu trabalho ser
eu preciso chegar, eu preciso aprender assim, ser uma pessoa mais Notada. Notada, causar. E não é assim de fazer de conta que. Não, eu acho que o perfume justamente traz esse poder mesmo, né? Assim, ser um trabalho. Se você é mais doce, mais tímida, mas aí no trabalho você precisa, de repente, de um perfume mais madeirado, mais. Eu acredito que esse perfume vai realmente trazer essa energia, não vai? Vai, totalmente. Por isso que eu chamei aqui de perfume personalidade, porque é assim, você tem diversas situações. Então, primeiro, eu tenho que. Tenho não. Eu posso. Eu posso harmonizar o perfume com o meu modo de ser. Isto me traz a zona de conforto, né? Eu tenho bem-estar, eu estou coerente na minha manifestação. Só que é o seguinte, eu tenho uma festa de dia, ou um churrasco de dia, né? Ou então um aniversário com um bolinho de noite. São situações diferentes. Eu posso querer, além de harmonizar com a minha personalidade, harmonizar com a minha atividade ou com a minha ocasião de uso, né? O livro trata disso tudo, né? Aprender isso, né? Como eu posso, assim como eu faço com as roupas, né? Como eu posso migrar nas diversas possibilidades e estar de acordo, né? É o que eu costumo dizer, olha, com todo respeito, não use, Eliane, perfume de Lang Lang com rosa da Bulgária na churrascaria ou na feijoada. Não é verdade? Então, não, mas eu uso só esse tipo de perfume. Então, não vai harmonizar. Não vai harmonizar. A gente fala isso de vinho, por exemplo, que na feijoada, né? Mas que vinho beber na feijoada. Se a gente se preocupa até com qual vinho nós vamos beber, imagina realmente a perfume do perfume que está na gente. Né? Mas eu vou mais longe, tá? O vinho ainda é algo que você bebe para você. O perfume você passa e os outros vão ser estimulados por esse perfume. Então, respeite. Entender com essa parte da socialização. Da socialização da sua aparição pública. Né? Nossa, isso é bem importante da gente tomar esse cuidado. É da mesma forma, né, de como falar alto, de falar baixo. Sim. Quem já não foi numa praia, de repente, ficou incomodado porque levaram uma caixa de som com uma música alta e tudo mais. Imagina que com perfume, a pessoa que está trabalhando do seu lado, de repente, se chega com um perfume muito forte, desconcentra, te desequilibra, assim, porque não é o que você escolheu, por que você tem que estar... É verdade. Por isso que eu digo, o perfume ele é um instrumento de comunicação também. Né? E aí, nesse caso, a gente precisa ter uma certa cerimônia, respeitar o ambiente. É diferente do vinho que você vai... Que é para você. Para você. Você vai tomar um vinho de sobremesa com a feijoada. Liberdade total. É você. Agora, o perfume, liberdade com respeito, né, aos outros. Acho que isso realmente é muito importante. Ô, Fê, me conta desses aqui, dessa coleção aqui. Legal. Por que elas nasceram? Então, nasceu da mesma marca desses aqui, mas foi um braço de ferro, né, com quem queria trabalhar com ele, porque insistiram em fazer uma janela para que... para aparecer... apesar da embalagem sofisticada, porque você tem um ímã, né, ela abre e tem um ímã. Exato. Ou seja, um produto de luxo. Sim. Muito, vamos dizer assim, um custo... Exato. A embalagem daqueles... a mesma linha, né? E aí, então, além disso, tinha... esse daqui é a embalagem daqueles. Sim. Esses aqui são outros. E aqui eu queria só contar uma história. Este perfume, ele foi... chama-se K2, inspirado nas montanhas, nos picos elevados, né? O K2, que é um grande desafio para os alpinistas. E este daqui chama-se Águas Brasileiras, que foi lançado quando a Copa do Mundo foi no Brasil.
Ah, porque daí os turistas para eles conhecerem. Então, ele é uma. Aqui está só o Paz, porque eram 4 perfumes: o verde, o amarelo, o azul e branco. Esse é o branco Paz. Então, tinha o verde, que era mais herbal, o amarelo, que era cítrico, Entendi. o azul era aquático. Né? Entendeu? Então, achei interessante mostrar para. Uhum. Esse é o Paz, né? Esses 2 perfumes, o K2 e o Paz, eles têm uma nota lactônica. Tá. É uma espécie de um leite de coco, uma coisa assim. E o Paz dá uma sensação de coisa branca. Né? Então, Com certeza. Sabe, dessa paz. a ideia. Veja, são aquelas licenças poéticas que os perfumistas. Direcionado, mas quando você para a criação do perfume, daí falando em criação, essa inspiração, né? Sim. Então, se você tem essa inspiração, me conta um pouco de como que é o teu processo da criação do perfume. Sim. Olha, que legal. Eu gosto de criar espontaneamente, mas eu tenho um pouquinho de espírito organizado, então eu tenho tudo classificadinho, né? A minha paleta é classificada, tal, e eu gosto de pensar muito no perfume antes de ir para a fórmula. Tá. O que acaba acontecendo é que às vezes eu até crio dormindo, né? Eu crio em sonho e acordo com uma fórmula na cabeça. Músico. Como músico, exatamente. Então já me aconteceu diversas vezes. Aliás, recentemente eu criei um perfume chamado alguma coisa sonho. Agora não me lembro, mas eu dei o nome de sonho dourado, sonho alguma coisa, porque eu sonhei com a forma. O que quer dizer isso? Né? Que eu tinha um desafio. Olha, precisaríamos criar um perfume que agradasse tais e tais pessoas, dessa maneira, que fosse oportuno para tais e tais ocasiões. Isso pensando do ponto de vista de um perfumista de casa de fragrância, não de um perfumista de nicho, como eu sou hoje. Tá. Eu crio o que eu gosto e compra quem quer. Né? Isso não posso ser assim. É bem democrático. É democrático. Então, aí no sonho eu tinha lá um desafio, um briefing, e de tanto pensar nisso eu sonhei. Quando eu acordei, escrevi primeiro a pirâmide, depois de que maneira eu ia compor aquela pirâmide, com quais matérias-primas, o quanto de material sintético, como eu iria utilizar um elemento diferenciador para fazer um perfume original, com originalidade. Né? E aí fui para a fórmula. E eu fico olhando a fórmula sem cheirar. Tá? E fico, penso. Daí eu deixo a minha história de vida trabalhar. Né? Olha, por exemplo, gengibre. Usei aqui uma vez, deu problema. O gengibre roubou a cena. O pessoal da produção reclamou porque o gengibre é difícil de diluir. Então, de como que eu deixa eu dominar esse gengibre e baixar. Outro elemento perigoso é quando a gente quer fazer um perfume aquático, ozônico, e aquelas matérias-primas são terríveis, porque elas podem roubar a cena. Então aí eu fico trabalhando esse conceito. Quando eu vou para a assistência fazer a primeira prova, eu já mudei a fórmula umas 10 vezes. Né? Aí a minha expectativa é que dê certo no primeiro teste, mas lamentavelmente não é assim. Depois vai ajustando, né? Aí tem que ajustar, e vai para lá, e vem para cá. Isso pode levar de 10 a 60 vezes, né, até você. E quando tem cliente no meio, então. Nossa, que daí tem prazo, né? Mais difícil porque tem prazo e também tem o gosto de quem está comprando. Com certeza. Né? Porque as pessoas acham. Algumas pessoas acham que perfumista é igual mais ou menos o Ratatouille daquele filminho, né? Pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho daqui, misture. Dá tudo certo. Até porque nós temos o tema regulatório. Sim, né? A gente tem uma responsabilidade da legislação, né? Daquilo que tem que ser.
Bom, eu já tirei da minha paleta agentes que são muito alergênicos, tal. Eu tento dar a volta por outros caminhos, né, para não ficar com esse tipo de problema, né? Então, já fazendo uma fórmula que vai ser aprovada, né? Vamos dizer assim, já respeitando as limitações. Orfeu, me fala um pouquinho assim, qual que é a sua opinião? O Brasil é o segundo maior consumidor de perfumaria no mundo. Sempre está ali, né, entre segundo e terceiro, mas sempre e normalmente perdendo para os Estados Unidos, que realmente é uma potência muito grande. O que a nossa indústria brasileira nessa área da perfumaria, porque assim, eu acredito tanto nos brasileiros, na nossa potência de criar perfume, na nossa potência de matéria-prima, porque a gente tem muita coisa que é importante para a perfumaria. Sim. O que você acha que falta aqui no Brasil para ele ser reconhecido como criador de perfume, como grandes perfumistas brasileiros? Porque quando a gente fala de perfumistas, as pessoas normalmente liga com França, Itália, mas o que falta aqui para a gente se tornar realmente uma grande potência de criação de perfume? Bom, eu te diria o seguinte, não falta nada. Né? Nós temos o melhor dos mundos. Né? Nós temos principalmente um grande consumidor de perfume, ou seja, este consumidor é nosso tesouro. Os brasileiros gostam de perfume, consomem perfume. Que outra coisa melhor do que isso eu quero ter? Né? Segundo, nós temos também uma flora, poderia falar fauna também, porque a gente usa notas animálicas, apesar de sintéticas, né? Mas nós temos uma diversidade da nossa natureza que ainda falta muito para ser explorado. Falta muito ainda. Então, o que eu estou considerando? Que o nosso potencial é um grande potencial, um potencial muito interessante. Tá? Você acha que pode faltar autoestima, um reconhecimento de que realmente... Sim. Então, eu queria pôr isso no passado. Eu acho que faltava, mas está mudando. Né? Que bom. Faltava, mas está mudando. E por que eu digo isso? Né? Primeiro, eu estou cansado de ir para eventos e encontrar perfumistas estrangeiros que estão estagiando aqui no Brasil. Maravilha. Tá? Então, as grandes casas de fragrância estão mandando, olha, passa 6 meses lá no Brasil. Que está acontecendo coisa Você boa. Entendeu? Ou seja, vai lá ver, vai criar lá para os brasileiros, né, para ver. Então, esse é um ponto. Tá? O outro ponto é que nós temos uma questão, aí eu não sei como abordar e como se resolveria, que é a questão da tributação, que faz com que o nosso produto ele tenha que ser travestido de desodorante para custar o que custa. Porque se eu colocar como eau de parfum, eu vou ter que cobrar o dobro. E então, talvez o reconhecimento do poder público de que o perfume é um patrimônio nosso importante e que estimule mais ainda o consumo, que estimule mais ainda as outras formas de perfumação ou outros objetivos de perfumação, para, com o aumento do volume, baratear um pouco essa carga tributária, que nós estamos vendo que é a briga do mundo. Nossa, né? E com isso a gente vai desenvolvendo. Mas eu tenho visto, olha, a ascensão de perfumistas brasileiros. Eu acho lindo isso, porque assim, tem diversos... quando eu comecei essa questão da perfumaria, ficava mesmo para mim, falando assim, mas maior consumidor, mas não tem um perfumista aqui no Brasil? Não, tem bastante. Tem sim. Mas por que eles não aparecem na superfície? Por que eles não são reconhecidos? E lógico, hoje já tem todo um reconhecimento. Está melhorando muito. Agora, de alguma forma, né, as campanhas têm dado um certo valor ao perfume
internacional e a gente fica meio que refém dessa condição, né? Olha, existe uma cultura antiga no Brasil que eu acho que tá se diluindo, que é assim, o importado é melhor. Né? Ou seja, o Brasil... Importado é melhor, importado fixa mais, importado... Pois é. Então, a gente precisaria desenvolver, por isso que eu gosto de trabalhar na transmissão dos mistérios da perfumaria, né, no conhecimento, porque a gente precisaria entender o seguinte: por que um perfume tem que durar 24 horas, 30 horas? Não tem necessidade, né? Se eu tomar banho todo dia, por exemplo, o desodorante não precisa durar 96 horas, 4 dias. Tá bom, vou passar o desodorante. Não dá para passar um perfume de manhã, um perfume à tarde, né? O problema disso, né? Ou você levar uma embalagem pequena e retocar no meio do dia. Né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar certas campanhas e eu vejo que está existindo um certo movimento nessa direção, haja visto o que temos feito, né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode desprezar o efeito pandemia, que Sim. Ele veio trazer um olhar diferente para a perfumaria. Né? Ou seja, o perfume é um agente para lidar com o meu humor, com o meu estado de espírito. Com o meu bem-estar. Bom, passar perfume já é delicioso, assim. Agora você tocou num tema que para mim também é muito importante, essa questão da saúde mental, e que as pessoas, que agora com essa nova lei, as empresas têm que olhar com maior cuidado para isso. Então, quanto que realmente assim, um ambiente com uma fragrância, com um perfume certo. Os japoneses já usam muito isso, né? A perfumaria que eles usam, tem uma fábrica japonesa que eles usaram hortelã para justamente trazer mais foco. Sim. Quanto que o perfume pode ser nosso aliado para essa nossa saúde mental, do bem-estar mesmo, né? Então, eu fico pensando nessa questão realmente da fixação. Você vai para o almoço, voltou, escovou os dentes, passou um perfume, pronto, você já parece que você, né? Você restabelece, assim, você vai começar de novo vai começar a segunda etapa do teu dia, né? Então, e um ambiente, lógico, que perfumado da maneira certa. A gente fez um trabalho uma vez para uma empresa, quando estava voltando da pandemia, e a gente colocou algumas salas de reuniões, elas tinham um perfume mais relaxante, e em outras salas tinham um perfume mais energizante, estimulante, né? Porque a empresa percebeu que estava muito 50% de como que as pessoas estavam voltando para o trabalho. Então, a ansiedade delas ou era aquela coisa de não quero ir, não quero sair de casa, e outras com muita ansiedade precisava abaixar. Então, de como que a gente pode usar essa perfumaria, né? Olha, esse é um recurso que está disponível desde sempre, né? Mais uma vez eu lembrar de coisas pioneiras que a gente fez. No começo deste milênio, vou me permitir não dizer o nome, mas uma companhia seguradora me chamou e disse assim: olha, nós estamos fazendo uma sala, sabe aquele modelo assim, uma hora o funcionário eles já estavam começando a ter notebooks ao invés de desktops, né? Então, olha, eu estou meio estressado, eu vou para uma salinha onde eu fico mais confortável. E eles criaram, era um prédio grande, tinha acho que uns 4 andares que tinham salas específicas que a pessoa podia sentar numa poltrona, bem relaxante, com o seu laptop e trabalhar ali. E eu perfumei essas 4 salas. Entendeu? Mais ou menos como você está falando. Só que eu estou falando de 20 anos atrás. Então, veja que já existia, talvez, sei lá, a ideia comercial foi para outros caminhos, né? Mas tá aí. Porque as pessoas realmente não dão
hoje mais do que antes, mas ainda não dão importância a esse poder que a gente tem do olfato. Sim. Talvez porque a gente foi muito abafado nesse sentido, tipo, não pode cheirar, não cheira comida, não cheira, né? Sim, sim, sim. Talvez por isso, mas assim, e a pandemia trouxe, né? Então, quando as pessoas começaram a ficar com medo quando perdeu o olfato, né? Não, e outra, usa máscara e tudo mais. Posso fazer uma citação de Freud? O Freud disse assim, quando o ser humano se ergueu sobre duas patas, afastou o olfato dos seus objetivos. E aí começa a desenvolver mais a visão. Né? Então veja que o olfato ele é um dos sentidos primitivos da nossa sobrevivência. A gente cheirava antes de comer para não se envenenar, né? E o cheiro do parceiro ou da parceira para desenvolver uma boa prole. Então tudo isso está. E a gente continua tendo nariz, né? Então por que não aproveitar esse sentido? Né? E quando eu também, né, eu sempre pensava na perfumaria assim como uma coisa que eu gostava, mas eu nunca achava que eu fosse capaz de trabalhar com perfumes, de criar um perfume, porque eu falava assim, nossa, meu nariz, eu não sou boa assim para isso. Eu percebi que minha filha pequena já conseguia identificar, às vezes ela entrava no lugar e falava, nossa, tá com cheiro. Eu disse, nossa, como que você conseguiu sentir? Eu falava assim, eu não sou capaz, não sou boa para isso. Até que bom que veio um professor e falou para mim, não, você tem que treinar. Eu falei assim, será? Daí peguei realmente estojo, comecei a treinar e percebi o quanto que a gente consegue desenvolver, sim. Salve minha vozinha. Ela me treinava, foi a minha primeira treinadora olfativa. Agora, veja, as pessoas não se dão conta de quantos cheiros elas conhecem. Né? Você que está nos assistindo, faça um exercício assim. Você conhece o cheiro, por exemplo, de alimentos. Café, banana, maçã, limão e vai por aí fora. Né? Uma macarronada com queijo, um frango assado, um pãozinho. Vai listando. Você vai ver que enormidade de quantidade de cheiros a gente conhece. Concorda comigo, Miriam? Nossa, tá chegando no final naturalmente. Você está o tempo todo que você está sentindo. Aí vai para a higiene, o sabonete, o desodorante, o shampoo, o creme hidratante, o sei lá. E vai embora. Por que a pasta tem o gosto de menta, né? É por causa do gosto, mas o quanto que o gosto tem a ver com o olfato. E as próprias variedades dessas mentas, ou é menta piperita, ou é mentol, o que você vai... O que tem nisso, né? É muito legal. Né? Orfeu, me conta um pouco assim, se a gente tem alguém aqui hoje que está escutando a gente e não tem ideia de como iniciar nesse mundo da perfumaria, ou não quer iniciar no mundo da perfumaria, mas quer treinar um pouco mais o nariz, assim, o que ele pode fazer? Além, né, da gente prestar atenção realmente de não ter vergonha de cheirar, né? Olha, mais uma vez eu te digo, Miriane, que nós não podemos reclamar do estágio que a gente se encontra. Né? O Brasil é um celeiro. Nós podemos desenvolver muito ainda. Mas eu diria assim, hoje, muito mais que antigamente, nós temos mais informação. Temos aí uma internet à disposição, podcasts como esse. Então, a gente tem informação. Então, brasileiro, procure informação sobre perfume, vai ter muita. Tem disponibilidade disso, bastante informação. Assim, gratuito, né? Existem grupos na internet, no Instagram, então, ou seja, nós temos informação. Então, busque informação para poder entender os seus gostos, né? Aí, logicamente, puxando o lado psicanalista, né? Tente se entender, né? Ou seja, puxa, quais são as coisas que eu gosto mais? Eu gosto mais de frio ou de calor? Coisas simples assim já vão definindo a nossa personalidade para depois fazer a harmonia com o perfume. E
Além disso, eu vejo surgir grandes oportunidades, inclusive de você ter formações, né? Então, eu posso citar a Perfumares? Por favor, porque ela é nossa patrocinadora, inclusive. Então, a Perfumares, ela está com uma proposta que isso é uma palavra que eu uso, né? Não sei se você vai concordar, de transmissão de conhecimentos sobre perfumaria. Então, de todas as maneiras, você pode aproveitar. Então, você pode assistir uma aula, você pode fazer um curso, você pode ir para um seminário, para uma oficina, comprar um produto. Ou seja, eu acho que a Perfumares... Assistir o podcast. Né? O que a Perfumares quer é justamente trazer que as pessoas tenham acesso a essa informação, desde o mais simples até uma informação mais aprofundada, né? Então, sobre perfumaria, porque realmente assim a gente enxerga que a perfumaria tem muita coisa para crescer, para você se usar da perfumaria realmente para encontrar caminhos. Claro. E falando em perfumaria, se perfumaria fosse uma pessoa, como que você descreveria essa pessoa? Eu não vou poder escapar. Minha avó. Deixa eu falar então. Só retornando um pouquinho para a história da Perfumares, sabe, um resultado fantástico que eu acho que a Perfumares vai obter, está obtendo, é melhorar o senso crítico das pessoas. Quando as pessoas tiverem melhor senso crítico sobre a perfumaria, consegue escolher melhor. Escolhem melhor, dão mais valor e até pagam mais pelo produto. Porque falam, não, este é adequado, então eu quero este, eu não quero a versão... Né? X ou Y, você não, eu quero esse, eu entendi que esse tem a ver comigo. Então eu acho que desenvolver o senso crítico do brasileiro vai colocar o consumidor brasileiro num outro patamar. Entendeu? Concordo com você. Eu sei o que eu quero. Né? Eu tenho um amigo que é um grande especialista no mundo dos vinhos, e eu lembro que anos atrás a gente já falava assim, o consumo do vinho no Brasil só melhoraria quando as pessoas fossem educadas sobre o vinho. Para entender, conhecer. É isso. Então, eu acho que a perfumaria aqui no Brasil também é a mesma coisa, né? A mesma coisa assim. Quanto mais souber sobre a perfumaria do Brasil, sobre a perfumaria, a gente ainda vai conseguir ainda atingir um outro patamar mais como consumidor e como criadores de perfume. Sem dúvida, sem dúvida. E o brasileiro como criador é ótimo, né? Porque o brasileiro é naturalmente criativo, né? Voltando para minha avó, eu acho que é mega importante dizer isso. As mulheres, as matronas da minha família, italiana e francesa, né? Eu tenho um veio francês também, elas usavam muito talco, tá? Então, colinho de vó que usava talquinho assim, como é que eu te digo? Existe coisa melhor, né? O pó de arroz era perfumado. O pó de arroz era perfumado, era gostoso, né? Então, se eu consigo lembrar de coisas que eu vivi como criancinha, é de cheiro. Né? É a biblioteca olfativa que a gente fala que a gente tem que instigar os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos filhos de amigos, né, a já irem criando essa biblioteca olfativa. Né? Sem dúvida. E aí depois a minha mãe vai trabalhar no mundo da beleza. Então ela foi trabalhar como cabeleireira, manicure, e aí tinha um atalho para a questão dos perfumes. Sim. Né? Porque tinha que trabalhar com fragrâncias, com uma série de coisas. Então, desde cedo que eu tenho esses estímulos de maneira contínua na minha vida, e acho que eu devo a essas pessoas. Por que eu digo devo?
porque eu sou feliz com isso. Entendeu? Então, muito obrigado. Eu devo a elas essa felicidade por elas terem me apresentado. Você reconhece realmente assim, esse valor que elas te entregaram e quanto que isso foi importante para você. Exatamente. Né? Muito isso. Bom, pessoal, quero agradecer você, Orfeu, por essa conversa gostosa. Eu realmente assim ficaria aqui. Acho que a gente vai ter que fazer episódios. Que bom, que bom. Porque tem mais várias coisas que eu gostaria de perguntar para você. Mas eu também vou deixar vocês daí do outro lado escreverem para a gente, perguntando o que vocês gostariam de saber mais do Orfeu ou sobre esse mundo da perfumaria, para a gente trazer aqui, ou para o Papo de Perfumaria, questões que vocês querem saber, curiosidades, ou através do Orfeu, ou de alguma outra pessoa que esteja aqui do outro lado da mesa, para a gente poder perguntar, dividir as histórias. Isso. Obrigada mais uma vez. E eu também agradeço o convite, estou me sentindo honrado e agradeço a audiência também, as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. E queria também me colocar à disposição para responder, falar, conversar com todos que quiserem saber um pouco mais sobre perfumaria. Perfeito. Manda aí tudo que vocês querem saber. Quem sabe a gente não faz um outro aqui com a audiência junto com o Orfeu. Obrigado. Muito bem.